Natália Elias Borges aqui com mais uma aula de Química para vocês. Na aula passada, nós relembramos os conceitos de substâncias, a diferença de substância pura, substância composta, vimos alguns exemplos e na aula de hoje nós veremos os tipos de misturas. Para a gente começar a introduzir esse conteúdo sobre os tipos de misturas, é super válido a gente relembrar o que é uma mistura, afinal. Para isso, eu vou apresentar para vocês essa imagem. Pessoal, uma mistura é a união de duas ou mais substâncias, como no caso dessa imagem que eu tenho aqui para vocês. Aqui nós temos o óleo na fase superior e a água na fase inferior. Então, nós temos duas substâncias unidas formando uma mistura. E quando nós temos uma mistura, nós podemos classificá-la de algumas formas, que é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. A primeira delas é o que chamamos de mistura homogênea. O que vem a ser a mistura homogênea? Então, a mistura homogênea, quando analisamos num aspecto visual, nós podemos observar apenas uma única fase. Aqui nessa imagem eu trouxe um exemplo para vocês da água e do açúcar. Quando nós misturamos a água e o açúcar e agitamos bem, nós conseguimos analisar visualmente apenas uma única fase. Nós não conseguimos ver a diferença ali, o açúcar separado da água, certo? Eu trouxe mais dois exemplos para vocês de mistura homogênea em forma de experimento aqui. Então, nesse primeiro experimento, ele adicionou aqui em um becker a água e está adicionando o cloreto de sódio, né? É o sal de cozinha, que é solúvel em água. Então, ele está agitando bem para solubilizar todo esse sal ali naquela água. Mexe bem. E ó, a gente pode observar já que o sal solubilizou completamente. E aqui a gente não consegue ver a diferença ali das fases da água e do sal. Então, a gente tem uma única fase, sendo ela uma mistura homogênea, certo? Aqui no segundo experimento, ele está adicionando água também. E ele vai adicionar, pessoal, o álcool etílico, né? O álcool que a gente conhece, né? Que a gente encontra no mercado. Então, a gente vai adicionar dois líquidos, duas substâncias, né? Para formar uma única fase. Ó, aqui ele nem mexeu e a gente já consegue observar que não houve separação de fase. Então, a gente tem uma única fase, sendo assim uma mistura homogênea. Outra classificação que damos aos tipos de mistura são as misturas heterogêneas, que diferente da mistura homogênea, que apresentava apenas uma única fase, nas misturas heterogêneas, obrigatoriamente precisaremos ter duas ou mais fases, certo? Nesse exemplo lá daqui, eu trouxe a água e o óleo de cozinha, que são líquidos immiscíveis, né? Não se misturam, formando aqui duas fases. Então, na mistura de óleo e água, teremos uma mistura heterogênea. Outro exemplo que eu trouxe aqui abaixo seria o sangue, que o sangue, quando centrifugado, ele separa o plasma das células do sangue, formando também uma mistura heterogênea. Para exemplificar a mistura heterogênea, eu posso utilizar a mistura óleo, água e areia, como podemos ver aqui na imagem. Então, aqui temos a fase óleo, a fase água e a fase areia. Então, se podemos observar mais de uma fase, logo teremos uma mistura heterogênea. Agora que contextualizamos os tipos de mistura, a mistura heterogênea, a mistura homogênea, vamos ver algumas técnicas de separação envolvendo essas misturas, né? Bastante comuns, tanto nas indústrias como nos laboratórios e até mesmo na nossa casa. O processo de ventilação acontece quando um material mais denso é separado do menos denso através de uma corrente de ar. Então, é um método de separação heterogênea entre sólidos. Nessa imagem, podemos observar um método de separação de grãos, onde pode-se separar as cascas, resíduos sólidos, folhas, tudo que for menos denso do que aquele grão pode ser
é separado através da corrente de ar quando jogado para cima. O processo de filtração é um método de separação de misturas heterogêneas entre um sólido e um líquido, que consiste na passagem da mistura por um filtro. Então, quando a gente está preparando um cafezinho em casa, a gente está realizando a filtração. No processo de separação magnética, temos uma mistura heterogênea formada por sólidos, onde aqui podemos ressaltar que uma das partes da mistura precisa ter propriedades magnéticas para o ímã poder separar um componente do outro, como, por exemplo, nessa imagem que eu deixei aqui, onde temos a areia e a limalha de ferro, que a limalha de ferro foi atraída pelo ímã, podendo ser separada da areia. A decantação é um método físico de separação de misturas entre um líquido líquido e um líquido sólido, que baseia-se na diferença de densidade de seus componentes e no fato de serem insolúveis um do outro. Sabe quando chove muito e você tem aquela água barrenta no rio e depois de um tempo, quando a chuva passa, a água fica em repouso, todo aquele barro que estava na superfície acaba se decantando e a água do rio acaba ficando transparente novamente. Então esse é um processo natural de decantação. Agora que você já conhece alguns métodos de separação de misturas heterogêneas, vamos aprender um pouco mais sobre os métodos de separação das misturas homogêneas. A evaporação é utilizada para a separação de misturas homogêneas, onde temos pelo menos um componente líquido e um componente sólido, que é o de interesse. Como o exemplo da imagem aqui, são as salinas, esses grandes empoçamentos de água de mar, que por ação do sol evapora a água do mar, deixando ali apenas o sal para ser utilizado nas indústrias. Então esse é um método de separação de misturas homogêneas. Ao longo da nossa aula, nós vimos lá nas misturas homogêneas alguns exemplos, sendo compostas por líquido líquido, líquido sólido, mas também temos as misturas homogêneas compostas por gases, tipos diferentes de gases. Nesse caso, um método de separação é a liquefação fracionada. Nesse processo, resfria-se a mistura até que os gases componentes atingem o seu ponto de ebulição, ou seja, passa para o estado líquido, para então esse líquido, que já foi um gás, ser coletado. E como cada gás possui um ponto de ebulição diferente, podemos coletar cada gás separadamente. Então esse é um método de separação de misturas homogêneas na fase gasosa. Para separarmos uma mistura homogênea composta apenas por sólidos, utilizamos a fusão fracionada. Esse processo é baseado na diferença do ponto de fusão dos diferentes componentes de uma mistura. Ou seja, quando uma mistura sólida é aquecida, um dos componentes dessa mistura se funde completamente, podendo separá-lo da parte sólida. Um exemplo é esse que eu trouxe aqui nessa imagem abaixo para vocês, da mistura da areia com o enxofre. Quando essa mistura ela é aquecida, o enxofre se funde, torna-se líquido e a areia mantém-se sólida, podendo separar a parte líquida do enxofre, que foi fundido, da parte sólida e a areia que não se fundiu. Então aqui a gente faz uma separação e esse processo se chama fusão fracionada. Na destilação simples, separamos uma mistura homogênea que apresenta um sólido dissolvido em um líquido. Um exemplo é a água e o sal. Para esse processo acontecer, precisamos de uma aparelhagem apropriada acoplada a um condensador, no qual está sendo ilustrado aqui abaixo. Então, com o aquecimento dessa mistura, apenas um dos componentes entrará em ebulição. Então, esse vapor irá passar pelo condensador, O condensador ele resfria novamente aquele vapor, tornando líquido novamente. Assim, podemos separar a parte líquida da parte sólida da mistura homogênea. Chegamos ao final de mais uma aula, onde relembramos alguns conceitos sobre mistura homogênea, mistura heterogênea, vimos alguns exemplos e também aprendemos alguns processos de separação de misturas dos diferentes tipos de misturas. Espero que tenham gostado e até mais!